Meus queridos irmãos, da paz do Senhor, hoje, dia 12 de janeiro de 2025, continuamos na leitura do livro de Gênesis. Temos para hoje os capítulos 45 ao 48 do livro de Gênesis. Vamos aos resumos, começando pelo capítulo 45. Nesse capítulo, José se dá a conhecer, ou seja, se revela para os seus irmãos. No versículo 3, ele diz: eu sou José. Imaginem os irmãos de José ouvindo essa afirmação. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder porque eles ficaram pasmados. Eles nunca imaginariam que o seu irmão, que havia sido vendido como escravo para aquele país 20 anos antes, aliás, mais de 20 anos antes, José foi vendido com 17 anos, com 37 se tornou governador, e aqui já tinham se passado 7 anos de fome. Então, já havia aí quase 30 anos que José tinha sido vendido como escravo, e os irmãos de José agora estavam diante de uma realidade que eles não conseguem processar inicialmente, que é: o nosso irmão está vivo diante da gente, e além disso ele é governador do Egito. Já nesse momento, José consola os seus irmãos. No versículo 5 está registrada uma fala de José, que ele diz assim: agora não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. E o versículo 8 é uma chave importante aqui da compreensão que José tinha do processo que ele passou. Então ele falou: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como governador em toda a terra do Egito. Então José compreendeu que não foram seus irmãos por maldade que tinham encaminhado ele para o Egito, mas aquilo tudo fazia parte de um projeto de Deus para que ele fosse governador do Egito e livrasse não apenas essa nação da morte por conta da seca, mas também a sua própria família. Então Deus estava agindo por intermédio de uma provação que José passou desde os 17 anos até os 37. Aqui já haviam passado 2 anos de fome, então estamos aí com 29 anos desde que José havia sido vendido pelos seus irmãos. E aí José diz para os seus irmãos que vai dar a eles a terra de Gósen, que era uma terra excelente, no delta do Nilo, uma das melhores terras do Egito. Traria também o seu pai para o Egito, para que ele fosse morar ali juntamente com José. Essa notícia chega até o faraó de que os irmãos de José tinham ido ao Egito. E o faraó diz para José, no versículo 17, carregar os carros do faraó com as melhores coisas que haviam no Egito para levar até Canaã e trazer toda a família de Jacó para o Egito. E eles iriam ganhar a melhor terra do Egito e comer da fartura da terra. Esse capítulo 45 termina com a comitiva dos irmãos de José retornando para a terra de Canaã, agora não apenas com trigo, mas também com várias coisas ali que haviam sido enviadas por José, pelo faraó, para que a família de Jacó pudesse vir ao Egito. E vejam que coisa interessante está registrada aqui no versículo 22. Esse detalhe aqui, ele precisa ser destacado porque os irmãos de José invejavam José porque Jacó deu a ele uma túnica com várias cores. Agora José, governador do Egito, lá atrás ele ganhou uma túnica do faraó. E aqui nesse capítulo 45, ele deu a cada um dos seus irmãos uma muda de veste. Vejam que os irmãos de José tomaram a veste de José, molharam o sangue de um animal e devolveram para o seu pai.
E agora José ainda, além de perdoar os seus irmãos, ainda dá a cada um deles uma muda de vestes. Só que a Benjamim, José dá 300 ciclos de prata e 5 mudas de vestes. Agora, os irmãos de José estão retornando. E veja o que José ainda diz para eles. No caminho não é para vocês entrarem em contenda. Porque os irmãos de José já haviam demonstrado um arrependimento, uma mudança no seu entendimento com relação à maldade que eles tinham feito com José lá atrás. Só que agora Benjamim está voltando com 300 ciclos de prata e 5 mudas de vestes. E eles estavam voltando com apenas uma muda de vestes para cada um. Então José exorta eles, no caminho, quando vocês estiverem voltando, vejam lá se vocês não vão contender, não vão brigar. Porque Benjamim foi mais abençoado do que eles. Mas aqui a Bíblia não registra nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de briga nesse caminho em que eles estão retornando para a terra de Canaã. Quando eles voltam e contam para Jacó, José está vivo, José é governador do Egito, Jacó não acredita. Jacó nem tinha mais esperança de que José pudesse estar vivo, muito menos de que ele fosse governador do Egito. Então, Jacó ouve as palavras de José e vê os carros que José enviou para que levassem Jacó e a sua família para o Egito. E a partir desses elementos, Jacó acredita que de fato José está vivo. Porque não, como assim os irmãos de José, os filhos de Jacó, retornaram do Egito com todos esses carros, com essa comitiva? Não, realmente só poderia chegar aqui no território de Canaã toda essa comitiva e todas essas coisas que eles estão trazendo, inclusive prata, vestes, só se essa história que vocês estão contando de que meu filho está vivo e é governador do Egito for verdadeira. Então no capítulo 46, Jacó e toda a sua família vai para o Egito. E é interessante que antes de Jacó ir ao Egito, ele vai a Berseba. E lá em Berseba, ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E ali, o Deus de Abraão, Isaac, se apresenta a Jacó e fala com ele, para que ele não tema em descer ao Egito, porque lá no Egito certamente ele seria abençoado e Deus faria subir os seus descendentes e retornarem à terra de Canaã. Então, aqui nesse capítulo tem os filhos de Jacó, a sua descendência, os que vão ali para o Egito. No total foram 70 pessoas que descem da descendência de Jacó até o Egito. E o capítulo 46 termina com o encontro de Jacó com José. Então José aprontou seu carro, subiu, foi até ao encontro do seu pai na terra de Gósen e lançou-se no seu pescoço e chorou ali longamente durante esse encontro. Vejam, aqui a gente tem aproximadamente 29 a 30 anos que José não via o seu pai, que seu pai não via José. E eles se reencontram ali, certamente foi um encontro muito emocionante. E essa família de José ficou na terra de Gósen. E eles foram orientados a dizer ao faraó que eles eram pastores de ovelhas, porque isso é abominação para o egípcio. Então, a família de Jacó passou a morar nessa terra, na terra de Gósen, que era uma terra muito próspera, uma terra muito produtiva, frutífera ali no delta do Nilo, justamente onde a família de José passou a morar. No capítulo 47, José anuncia a Faraó a chegada do seu pai. Então, quando o Faraó se encontra com Jacó, a Bíblia diz no versículo 7 que Jacó abençoou o Faraó. E nessa época Jacó estava com 130 anos. Então, Jacó, com 130 anos, chegou até o Egito. E mais à frente, nesse capítulo ainda 47, a gente vê que a idade que Jacó tinha ao falecer era 147 anos. Então, Jacó ainda passa 17 anos residindo ali no Egito juntamente com toda a sua família. Esse capítulo 47 ainda registra como José comprou toda a terra do Egito para Faraó.
Inicialmente José vendeu o trigo por dinheiro. Depois os egípcios não tinham mais dinheiro para comprar trigo e José trocou o trigo pelos animais que eles tinham. Então passa mais algum tempo, eles não tinham mais animais para trocar pelos trigos, e aí eles vendem a terra deles para José em troca de alimento. Depois de algum tempo, José dá a eles sementes para que eles plantem nessas terras que agora eram do faraó, e eles teriam que pagar 20% da produção dessa terra para o tesouro do faraó. Então o Egito inteiro ficou sendo do faraó, e até as produções que eram feitas nessas terras tinham que pagar esse tributo de 20% para o faraó. E foi dessa forma que todo o Egito ficou sendo do faraó. As únicas terras que não foram compradas por José foram as terras dos sacerdotes, porque os sacerdotes eles tinham uma porção de alimento que era provida por faraó, então eles não precisaram comprar alimento e consequentemente não venderam as suas terras. Esse capítulo 47 termina com Jacó rogando que não fosse enterrado no Egito. Então ele reúne seus filhos e diz que não quer ser enterrado no Egito. Eles devem levá-lo e sepultá-lo lá no território de Canaã, juntamente com seus pais. E assim finaliza o capítulo 47. No capítulo 48, que é o último capítulo de hoje, Jacó adoece. Então, quando Jacó estava doente, ele chama ali os seus filhos e José vai até onde o seu pai está e leva os seus dois filhos, Efraim e Manassés, para serem abençoados. E vejam que é interessante que quando Efraim e Manassés chegam para serem abençoados por Jacó, Manassés, que era o primogênito, foi colocado diante de Jacó na mão esquerda de José. Imaginem essa cena. Jacó estava de frente para José e José estava com seus dois filhos ali. José pega o seu filho primogênito, que era Manassés, e coloca na sua mão esquerda. Então, como Jacó está de frente para ele, Manassés vai na mão direita de Jacó para receber a bênção da primogenitura. E Efraim, que era o filho mais novo, José coloca na mão direita de José e vai na mão esquerda de Jacó. Só que na hora que Jacó vai fazer a bênção, ele inverte as mãos e coloca a mão direita de Jacó na cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E José fica perturbado com essa situação. Ele fala: não, pai, não é assim. O senhor tem que abençoar com a mão direita a bênção da primogenitura Manassés, que é o mais velho. E Jacó diz para ele: não, eu estou fazendo isso intencionalmente porque Efraim, que é o mais novo, ele vai ser maior do que o primogênito. Essa bênção será feita dessa forma, de maneira avisada, que o texto diz que Jacó dirigiu as suas mãos avisadamente. E no versículo 19, Jacó se recusa a trocar as mãos para proferir as bênçãos e diz: eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo e também será grande. Quem? Manassés. Contudo, o seu irmão menor, Efraim, será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Então eles foram abençoados dessa forma. Na sequência, Jacó dá a José uma terra lá em Canaã. E ele fala: eu tenho te dado um pedaço de terra a mais que os teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Essa bênção que Jacó, esse território aqui que Jacó dá a José, lá na terra de Canaã, vai mais adiante fazer com que José, quando estiver para morrer, peça aos seus irmãos que ele não seja sepultado no Egito. José fala com os seus irmãos que ele tem uma herança na terra de Canaã e que quando os seus irmãos saírem do Egito em direção ao território de Canaã, eles devem levar os ossos de José
para que seja sepultado lá na sua herança que o seu pai lhe dera aqui nesse momento final da vida de Jacó. E isso efetivamente acontece. Quando Moisés liberta o povo do Egito, a Bíblia fala que eles levam os ossos de José e lá na frente Josué sepulta esses ossos no território que Jacó deu a José, aqui nesse capítulo 48. Então, assim nós finalizamos o capítulo 48 e a leitura de hoje. Para amanhã temos os 2 capítulos finais do livro de Gênesis. Nós estamos lendo 4 capítulos por dia, então deveríamos ler os 2 finais de Gênesis e mais os 2 iniciais de Êxodo. Porém, vamos finalizar o livro de Gênesis e deixar também aí um espaço para colocarmos em dia algum capítulo que tenha ficado para trás. Então teremos aí um tempo para colocarmos a leitura em dia antes de iniciarmos a leitura do livro de Êxodo. E se você está acompanhando a leitura da Bíblia conosco, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e encaminhar esse vídeo também para outros irmãos que estejam estudando a Bíblia. Amanhã faremos o resumo dos 2 últimos capítulos de Gênesis e já nos prepararemos para iniciar a leitura de Êxodo na sequência. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.